Shalom, igreja. Bom dia para você que já veio entregar a sua primícia, a sua primeira parte do dia, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Eu queria estar meditando na palavra, no livro de Marcos. Você que tem a sua Bíblia. Livro de Marcos, a partir do capítulo 26. Uma parábola bem conhecida. Uma das parábolas que eu mais gosto da Bíblia, porque ela nos traz muitas revelações. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Marcos, capítulo 4, versículo 26. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutificará, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Quando já o fruto mostra, mete-se a foice, porque lhe é chegada a ceifa. E dizia, e assemelhamos ao reino de Deus, ou com parábolas o representaremos. E é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então aqui está falando que o reino, aqui Jesus está fazendo uma comparação do reino dos céus com o mundo natural. Nós lançamos a nossa semente, nós não sabemos como, mas um dia nós vamos acordar e a semente vai brotar. E o Senhor está comparando isso com o reino, Ele está fazendo uma comparação com o reino. E quando nós estamos aqui cumprindo os princípios e lançando as nossas sementes, nós não sabemos quando, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas um dia nós vamos acordar e nós vamos viver tudo aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, nós vamos viver as nossas colheitas também no mundo espiritual. Porque aqui o Senhor, Ele faz uma comparação. E eu queria estar lendo, antes de dar sequência na palavra, eu queria que vocês, quem puder, abrir a Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse, deixa eu ler ali, é o 2 e o 3. Então o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler, quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, e se tardará. Espera, porque certamente virá e não tardará. Fazendo uma comparação, aqui o Senhor, no livro de Abacuque, Ele fala para ele, olha, um versículo antes ele fala, eu vou ficar na vigia, eu vou ficar na sentinela, que Deus Ele vai trazer uma revelação. Se você ler um versículo antes, ele fala que Ele vai estar na vigília. Aí quando Deus se manifesta, Deus falou, olha Abacuque, anota tudo, escreve tudo que eu vou te dizer você anota, porque lá na frente, não só você, mas quem passar vai ver tudo que você anotou, que a semente, tudo que aconteceu vai se cumprir. E no reino de Deus, o Senhor Ele ministrou muito no meu coração, que quando nós estamos aqui, lançando a nossa semente no altar, seja dízimo, seja oferta, eu tenho que lançar com uma visão futura. Porque aqui Ele falou, o reino de Deus é semelhante a você lançar uma semente, e daqui a um tempo aquela semente vai brotar, vai se tornar uma espiga, e você vai fazer uma grande colheita de uma semente, uma espiga de milho, um pé de milho. E quando você planta uma mostarda, que é um grãozinho minúsculo, é a melhor da semente, ela vai se tornar tão grande que ela vai fazer sombra para os animais. Então,
Não importa o tamanho da semente que você lançou, a semente ela vai se tornar algo favorável futuramente. Né? Então, Deus estava falando para Abacuque, anota a visão. E o Senhor me traz uma revelação nessa manhã. Quando você vier entregar a sua semente, seja dízimo, seja primícia, entregue com uma visão futura. Não entregue a sua oferta simplesmente, eu estou ofertando. Às vezes a gente traz a nossa oferta sem nem pensar na visão futura. Mas se eu ofertar entendendo que a minha oferta ela vai ter um futuro, um propósito, a minha oferta ela tem uma visão e ela tem um propósito. Então toda vez que você lançar a sua semente, lança a minha semente, ela tem uma visão e ela tem um propósito para o reino dos céus. Ontem nós estivemos aqui no estacionamento da igreja. Eu nunca tinha entrado ali, na verdade, né? Eu entrei, a gente foi resolver um negócio lá. E quando eu vi o terreno, vi, né, a amplitude do terreno, eu já comecei a enxergar as paredes serem levantadas ali. Eu estava tendo uma visão futura. Eu falei, Senhor, a minha semente vai contribuir para que essas paredes sejam levantadas. Isso é você ofertar com propósito, com uma visão futura. Talvez você está lançando a sua semente aqui no altar e você fala, mas eu não estou vendo nada. Mas quando eu entrei ali, eu pude imaginar, Senhor, esse terreno é grande. Nós estamos orando, a igreja está orando para a compra desse terreno. Então eu estou lançando a minha semente, acreditando que daqui uns dias eu vou passar aqui na Jaquimarra. Pode ser o tempo, como o Senhor diz no reino de Deus. Eu dormi, acordei e a minha semente cresceu. Eu não sei qual vai ser o tempo, mas um dia eu vou passar aqui na Jaquimarra, eu vou poder olhar e ver o prédio da IAP construído e falar, tem semente minha nesse lugar. Eu lancei a minha semente neste lugar. Vai favorecer só a mim? Não, vai favorecer milhares de pessoas. Né? Como a semente da mostarda que favorece os animais e deu sombra, a minha semente vai favorecer milhares de pessoas. Quando eu chegar ali na esquina e ver o templo Kids construído, e ver que ali eu vou alcançar muitos jovens, muitas crianças, eu vou passar por lá e vou olhar, tem minha semente neste lugar. E glória a Deus por isso, porque eu pude lançar minha semente. Então lance a sua semente acreditando numa perspectiva futura. A sua semente ela tem visão e ela tem que ter propósito. Eu não lanço a minha semente automaticamente. Eu estou lançando a minha semente porque eu creio que no tempo certo eu vou ver os propósitos de Deus acontecendo aqui no ambiente onde eu estou semeando. Há uns anos atrás, faz muito tempo, né? A primeira igreja que eu fui acolhida, onde eu me batizei, todos conhecem, tinha um propósito de comprar uma emissora, que era uma emissora, na época era milhões, né? E eu lembro que teve um propósito lá, para que nós pudéssemos ofertar para que essa emissora fosse comprada. E eu fui batizada lá, nesse lugar. E eu contribuí, eu lembro que eu contribuí. Talvez a minha contribuição, a minha semente, talvez tenha sido no meio de milhões, como uma semente de um grão de mostarda. Mas hoje, quando eu coloco lá, eu vejo as novelinhas lá que tem alcançado algumas pessoas, aquelas novelinhas da Bíblia que talvez até alguns atores se converteram fazendo papéis naquelas novelas, que eu já vi testemunho de atores que ao fazer alguns papéis acabaram se convertendo a Jesus. Algumas pessoas que começaram a se interessar em ler a Bíblia e conhecer Jesus. Então eu não estou mais lá, mas eu glorifico a Deus quando eu coloco lá e estou vendo uma novelinha lá falando de Jesus e eu falo, tem semente minha nesse lugar. Talvez a minha semente foi minúscula, mas hoje, passou muitos anos. Quantas pessoas podem ser beneficiadas por uma semente que eu plantei há mais de 20 anos atrás? Então a sua semente, ela vai trazer benefícios, ela vai trazer não só benefícios para você, mas a sua semente, ela vai contribuir para o reino de Deus. Então não pense que você está contribuindo em vão, não pense que você está trazendo a sua semente de qualquer maneira. A sua semente, ela tem propósito e ela tem uma visão futura.
Alguém semeou lá na garagem para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando ao Senhor nesse templo. E hoje nós estamos semeando para que os nossos filhos, para que a nossa geração futura possa estar confortável adorando ao Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, para que os propósitos de Deus se cumpram. Então por isso que eu lanço a minha semente em terra, por isso que eu lanço a minha semente no reino de Deus, para que lá na frente eu possa viver e ver e dizer, e poder contemplar e falar, eu participei, eu lancei a minha semente, glória a Deus que eu estou vendo os resultados, eu estou vendo os frutos da minha semente sendo colhido. Né? A gente sabe que tem sementes que nós lançamos, né? Se você pegar uma semente de girassol e lançar em terra, em 2 dias ela já vai estar brotando. Se você pegar uma semente de quinoa, em 24 horas ela já vai brotar. Mas se você pegar a semente de baobá, ela vai levar uns 10 anos para ela brotar. Se você pega uma semente de bambu, de 5 a 7 anos para brotar. Eu não sei o tempo determinado, porque a Bíblia fala que o homem dormiu, acordou, ele não sabe como aconteceu, mas um dia ele acordou e a semente estava lá. E depois de um tempo, ele foi e colheu aquela semente. Nós não sabemos o tempo, porque o tempo é o Senhor que determina, o tempo é do Senhor. Mas eu quero dizer para você que tudo que você lançar, toda semente que você lançar, ela vai trazer benefícios para a sua vida? Vai. Mas ela vai trazer também os propósitos de Deus, os propósitos do reino sendo cumprido. E você vai colher aquilo que você lançou na sua vida material, porque aqui ele compara o reino físico com o reino espiritual. Então, onde a oferta que tem visão, né? Eu fiz algumas anotações aqui. A oferta deixa de ser obrigação como parte de participação no que Deus... Eu tenho que entender que a minha oferta, ela faz parte do que Deus quer construir. A minha oferta, ela faz parte dos propósitos de Deus. A minha oferta, ela faz parte daquilo que Deus está preparando. Eu não sei quais são os propósitos de Deus. Nós oramos, mas os caminhos é o Senhor que faz. Mas ela vai conduzir aos propósitos de Deus. Então, eu estou participando daquilo que Deus está construindo. E não tem coisa melhor de você poder dizer, eu participei daquilo que Deus queria construir. Eu participei para que vidas fossem alcançadas. Eu participei para que o reino de Deus fosse expandido. Eu participei para que pessoas fossem alcançadas lá na Bahia. Eu estou participando para que pessoas sejam alcançadas lá nos Estados Unidos. Eu estou participando, eu não posso ir, mas eu estou participando que pessoas sejam transformadas lá no Panamá, lá no Equador. A nossa oferta, ela vai se expandir. Talvez você não vai chegar, né? Deus pode ter um propósito de te levar às nações, mas talvez você vai ser um financiador do reino. Então nós temos que estar entendendo que a nossa oferta, ela tem que ter uma visão e ela tem que ter um propósito. Quando você trouxer a sua oferta, fala, Senhor, a minha oferta é para que o seu propósito, que o seu reino avance, para que os seus propósitos se cumpram. Quem tem visão, investe, porque sabe onde quer chegar. Então, quando nós temos visão, eu estou olhando lá para frente, eu não estou olhando para agora. Eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para os meus filhos, para a minha geração que vai servir a Deus neste lugar. Eu estou olhando para frente, que a sua semente tem um destino, avançar o reino de Deus. A nossa semente, ela tem um destino, avançar no reino, expandir o reino. A visão aponta para um tempo determinado. Nós não enxergamos agora, a visão é para o futuro. Então, a visão é lá na frente. Mas eu já posso contemplar, quando eu entrei ali, já conseguia imaginar as paredes sendo levantadas. E imaginar que a minha semente podia ser lançada nesse terreno que vai ser comprado. A visão é ainda para um tempo determinado. E se tardar, vamos esperar. Porque a Bíblia fala que o homem, ele não sabia o dia que ia brotar. Mas um dia ele acordou e já tinha brotado. E depois de um tempo, já não era só mais um broto, já era uma espiga de milho. E ali ele já pôde colher. Toda semente leva tempo, né? Então nós não podemos ficar impacientes.
Quem oferta com visão entende que está plantando para colher no tempo de Deus. Então, oferte com visão. Oferte com propósito. Senhor, eu vou ofertar, mas é com propósito, com visão. Eu vou dizimar, sabendo que eu estou contribuindo para o seu reino. A visão não falha, a promessa certamente virá. Então, o Senhor falou para Abacuque: escreve, anota aí. Nós estamos hoje, que dia que é? 23 de novembro, né? Anota aí. Nosso templo vai ser construído. Nós vamos comprar esse terreno. Anota a data, para que todos possam ver, ó, tal dia Deus falou, tal dia, e hoje está se cumprindo. Hoje nós estamos vivendo aquilo que Deus falou lá atrás. Quem oferta com visão não desanima, porque nós não sabemos o tempo, mas o Senhor, Ele dará. Entende que cada contribuição é um investimento no futuro espiritual da igreja e da sua própria vida. Porque quando eu invisto no reino, a Bíblia fala que dá e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lá em Malaquias fala: fazei prova de mim, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção que advém a maior abastança. Não existe oração, irmãos. Não adianta eu orar pela sua vida financeira se você não for fiel. Muitas pessoas vêm, ora pela minha vida financeira. Ai, a minha vida financeira está difícil, está tudo, não consigo resolver as coisas. Mas se você não for fiel a Deus, não existe oração para quem não é fiel, para quem não cumpre os princípios de ser fiel nos dízimos, nas ofertas. O primeiro passo para que Deus abra as janelas do céu sobre a sua vida, como diz na palavra, é a sua fidelidade. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A oferta é uma semente espiritual, não sobre o valor, é sobre o propósito. Deus não está preocupado com qual vai ser o valor da sua semente nesse altar, mas sim com o propósito que Ele tem para cumprir. A visão amplia e encoraja e motiva. Quando entendemos a visão, tudo começa a fazer sentido, o coração se alegra. Quando nós começarmos a ver essas paredes sendo levantadas, quando nós começarmos a ver ali o kit sendo concluído ali na esquina, nós vamos nos alegrar e vamos nos regozijar no Senhor. Falar: Senhor, eu estou vendo. Eu pude contemplar com os meus olhos aquilo que o Senhor queria construir. Irmãos, não é nada. É gratificante você saber que você está vendo aquilo que Deus quer fazer. E você poder falar: eu fiz parte disso. Eu faço parte disso. Hoje não estamos colhendo valores, estamos investindo no futuro. A igreja não está colhendo valor, ela está investindo no futuro da igreja. Então, pense nisso, você está investindo no futuro, e nós vamos avançar, e muitas vidas serão alcançadas. A oferta com visão é um projeto de Deus. Então nós cremos que toda semente que nós lançarmos nesse altar será com uma visão a partir de hoje. Entenda e lance a sua semente com uma visão e um propósito. Qual a visão? Lá na frente, eu creio que Deus vai construir grandes coisas, que Deus vai expandir. Qual o propósito? Saber que eu estou contribuindo para o reino de Deus. E qual o resultado disso? A minha colheita pessoal. E aquilo que eu entreguei, ela não vai ser só favorável para mim. A minha entrega, ela não vai ser favorável somente para mim, mas para todos os participantes do reino, aqueles que eu nem conheço ainda, mas que um dia o Senhor vai alcançar. Sabe, para a Vila Matilde, para o território da Vila Matilde, eu tenho que ter uma visão de reino. Eu tenho que ter uma visão que que o Senhor vai expandir aqui na Vila Matilde. Eu tenho que ter uma visão que muitas vidas vão ser alcançadas aqui no nosso território. Não só no nosso território, mas onde nós estamos plantados. Se o Senhor nos plantou nesse lugar, é porque Ele tem algo para construir aqui no nosso meio. Ele não nos colocou em vão neste lugar. Se Ele nos trouxe para cá, é porque há uma visão e há um propósito de Deus neste lugar, para que muitas pessoas sejam alcançadas.
Então seja fiel, cumpra os princípios, né? Já comece o ano anotando as suas visões, né? Já comece o ano de 2026 já projetando a sua visão para o futuro, tanto no reino quanto na sua vida pessoal. O que eu vou colher lá na frente, né? O que eu vou colher? Seja fiel, irmãos, e você vai ver. Então oferte a partir de hoje com uma visão futura, porque muitas pessoas falam, eu não estou vendo nada. Mas o reino de Deus, o Senhor, Ele faz uma comparação, né? Cada semente tem o seu tempo determinado para brotar. Cada semente vai ter o teu tempo determinado para florescer e para dar os frutos. Não é o valor, não é a quantidade, mas é a nossa fidelidade. Seja fiel com o Senhor, e você vai poder contemplar, Senhor, tenha minha semente neste lugar. Hoje de noite nós vamos ter a volta do encontro. Quantas vidas ali alcançadas, quantas vidas vão estar aqui testemunhando, e você vai poder olhar e falar assim, tenha minha semente, porque elas vão ter lugar para estar, elas vão poder ser ministradas, elas vão poder ser alicerçadas na palavra. Então invista no reino. Quem investe no reino, não é que nem você investir no mundo, uma hora vem uma situação, acaba com tudo, não. Quem investe no reino, tem um retorno dos céus, tem um retorno dos céus, que a Bíblia fala, eu abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção, que advenha maior abastança. Então faça um propósito com Deus, faça um propósito, e você vai ver o céu se abrindo. Talvez você chegou aqui num momento difícil, de escassez, talvez você está passando por um desemprego, mas já faça um propósito. 2026 está aí, fala, Senhor, eu quero contribuir para o teu reino, eu quero ser participante do teu reino. Amém? Vamos, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, tem as maquininhas aqui do lado, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, te agradeço, Pai, por esse dia, Pai, que nós viemos entender, Senhor, que tudo que nós lançamos no seu altar, Senhor, é para uma visão, Senhor, celestial, para aquilo que o Senhor quer construir no nosso meio, Senhor. Talvez nós não entendemos agora, mas nós sabemos que os seus propósitos vão se cumprir. Que nós possamos ser participantes, Senhor, da construção do teu reino. Que nós possamos ser participantes daquilo que o Senhor tem preparado neste lugar. Senhor, que nós sejamos instrumentos das tuas mãos. Que a nossa semente, Senhor, ela venha trazer benefício para o teu reino. E que tudo aquilo que nós lançamos, Senhor, Pai, nós possamos colher também na nossa vida pessoal, que nós possamos colher também na nossa vida material, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que haverá uma medida recalcada, sacudida e transbordante, e nós cremos, Senhor, nós cremos na tua palavra, nós estamos aqui debaixo da tua palavra, Senhor, que nós venhamos viver os princípios segundo a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor já deixou determinado, porque a tua palavra diz em Deuteronômio 28, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, as bênçãos virão e alcançarão, e nós estamos aqui, Senhor, debaixo da tua palavra, Senhor, que as bênçãos venham, que as promessas venham sobre nós, que as promessas venham sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Receba, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, receba, Senhor, a nossa semente, Pai, no teu altar, e como diz a tua palavra, no tempo determinado, que ela venha florescer, que ela venha multiplicar, e que nós possamos viver uma colheita extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Traga as suas ofertas, os seus dízimos.